Gravação iniciada. Então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa sessão de julgamento da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, do dia 9 de julho de 2020, período da manhã. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Tiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartacho Gomes. Como suplente, o Dr. Tiago, substituindo uma vaga aqui do nosso colegiado. Nós vamos iniciar pela ordem normal da pauta. Processo, deixa eu colocar aqui no lugar aqui que eu não coloquei. Processo número 221, Carlos Alberto Tadeu Alexandre, de relatoria do Dr. João. Pode falar, pode com a palavra, doutor João. Muito bem, bom dia a todos. A matéria em si do processo é simples, talvez tenha uma questão polêmica aqui no final. Constituição de pessoa física, lançamento de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de origem não comprovada, do ano calendário de 2004. Ele não contestou o mérito. Ele só alegou o seguinte, que houve cessamento do direito de defesa dele, porque não teria sido dado a ele a oportunidade de comprovar a origem desses depósitos. E também alegou que o acesso às informações bancárias teria sido ilícito, porque ofenderia garantias constitucionais, e as leis complementares 104 e 105 seriam inconstitucionais. Foi feita a diligência para verificar se a conta era conjunta, e a diligência dessa turma retornou informando que, numa parte do período, uma das contas era conjunta, com outra pessoa aqui, Rastari. Bom, esse é o relatório. Eu conheço do recurso tempestivo, exceto das questões de inconstitucionalidade, que delas eu não conheço. Conheço, então, só da alegação que permaneceu, que foi o cessamento do direito de defesa. Ele alega que o direito de defesa foi obstruído, porque o auditor não teria proporcionado, durante a fiscalização, a oportunidade de comprovar os valores movimentados na sua conta, porque esses valores não lhe pertenceriam. Ele não tem razão, no meu entendimento, porque primeiro porque o litígio se instaura na impugnação, que é a ocasião em que o contribuinte poderá exercer o contraditório, não é no curso da ação fiscal. E em segundo lugar, porque o contribuinte, no curso do procedimento fiscal, foi sim intimado e reintimado, nas folhas tais aí, 129 e 134, para justificar os seus depósitos. Então, não procede de forma alguma a alegação de cessamento de direito de defesa. Eu registro que o recorrente não alegou, nem no recurso, nem na impugnação, a aplicação da súmula CARF 29, por conta da titularidade conjunta. Por não ser matéria de ordem pública, a súmula não pode ser aplicada de ofício. Voto por rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso. Ô, João, mas ele alegou que a conta era conjunta, não? Não, esse é o ponto, ele não alegou nada. Você falou que ele não alegou a súmula, mas alegar a súmula... Não alegou... Ele não alegou que era cotitularidade. Não, ele não alegou. Talvez eu mude para colocar mais claro, você tem razão, doutor Thiago. É que ele não alegou a aplicação da súmula, ele não alegou que teria que ter sido intimado o proprietário, o cotitular da conta. Não faz nem menção de nada, é isso? Não. A impugnação está na folha... eu não coloquei a folha aqui. Normalmente eu coloco a folha. Mas o processo é pequenininho. Doutor Wesley está congelando.
Ah, nem brinca. Não, pra mim tá ok aqui. Isso tá normal. Mas, doutor João, eu acho, sei lá, pessoa física, geralmente eu tenho um pouco mais de eu relevo um pouco mais as alegações, porque muitas vezes o sujeito faz um recurso, ele próprio faz a Foi o advogado que fez. recurso, Mas enfim, eu acho que pelo fato de ele falar, ele mencionar que as contas a conta era conjunta e tudo mais, eu acho que, sei lá, eu votaria por uma diligência para intimar o outro titular da conta. Sim, Não, isso não tem como fazer, doutor Tiago. Isso seria reabrir a ação fiscal, né? Intimar o titular para apresentar os depósitos. Uai, não, eu já julguei em vários processos nesse sentido, de baixar a diligência para intimar o outro titular. Não vejo prejuízo, não. Mas a intimação seria exatamente para quê, Thiago? Só para entender. Para ver se o outro cotitular consegue comprovar a origem dos depósitos. A conta era conjunta. A gente já viu isso algumas vezes. Assim, na verdade, não para intimar, mas já decidimos de contar com Gente, a súmula 29 diz que o lançamento é nulo se não for intimado o cotitular. Acho que é esse, deixa eu ver o termo aqui que traz a súmula. E o cotitular foi intimado, né, João? O que eu lembro de diligência, na verdade, era para intimar o contribuinte para apresentar, para ver se ele apresentava declaração em conjunto ou não, né? Sim, isso tem, vários casos. A gente já fez essa diligência. É isso que a gente faz, porque a gente vai intimar o cotitular para se pronunciar e tentar afastar a sua responsabilidade do auto de infração que não está no auto de infração. Não é sua responsabilidade, ele não tem responsabilidade nenhuma. Tanto que ele não porque a súmula fala que é nulo o lançamento quando não foi intimado o cotitular. No caso... Ela não fala que é nulo, não, desculpa, eu falei... É o quê? Ela diz o seguinte, texto da súmula, os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos efetuados, na fase que precede a lavratura do auto de infração, que é a fase de fiscalização. Senão ele sob pena, não é de nulidade, sob pena de exclusão da base de cálculo dos valores referentes a essas contas conjuntas. Então, a gente não fez isso, a gente já tirou a conta conjunta. Intima, o cara está sendo autuado. Não, a gente exclui aquela conta do lançamento, se não for intimado. Da base de cálculo. Mas então, já que ele não alegou isso, então a gente não pode fazer isso de ofício. Exatamente. Então, pronto. Mas eu acho que dá para intimar o cotitular, fazer uma diligência para intimar o cotitular, para ver se ele consegue comprovar a origem dos depósitos. Se ele comprovar, não tem crédito tributário. Entendeu? Você vai mas Thiago, não tem como a gente fazer essa instrução agora, porque teria que comprovar, teria que ser analisados os depósitos, isso deveria ter sido feito quando ele foi intimado, lá durante a fiscalização. Então você está falando que a fiscalização errou. Sim, eu estou dizendo isso. Não tem dúvida que ele errou. Eu só estou dizendo que esse erro não foi alegado e eu não posso alegá-lo de ofício, porque é da matéria de ordem pública. Eu não tenho dúvida que ele errou. Mas a gente pode, você concorda comigo que uma diligência é totalmente satisfatória se o rapaz apresentar, se o outro cotitular apresentar, os depósitos são esse aqui, tal. Pronto, acabou. Não tem... É uma diligência super fácil de ser realizada. Eu não estou entendendo o Paulo queria... Mas tudo bem, pode divertir aí então, Thiago. O Paulo queria falar. A gente está querendo trazer para cá um procedimento que deveria ser feito no curso da ação fiscal. A gente não tá. Mas a gente pode manter uma autuação fiscal, sendo que a conta é de duas pessoas, a gente vai manter um crédito tributário que muitas vezes o outro coproprietário da conta, o titular, pode comprovar o depósito. Poderia, mas ele teria que ter trazido isso no recurso. É isso que eu estou te dizendo. Como que ele vai recurso? Não, na impugnação. Vai ver, ele tem um cotitular, o cara não tem nem contato mais com a pessoa direito, não sei. Por que é difícil, é uma coisa. A gente não sabe. Se é marido e mulher, eu vou até olhar aqui se é marido e mulher. Dá para fazer total uma diligência. Você vai manter um crédito tributário que vai ver o outro cotitular da conta consegue comprovar a origem do depósito. Doutor Paulo, só quer falar?
E a Fernanda em seguida. Sim. A única questão desse processo aqui é a questão da constitucionalidade, que ele alega em recurso voluntário. O resto não foi devolvido para nós. Essa diligência é completamente imprópria, porque o período seria até decadente para qualquer ação fiscal em relação ao titular. Esse lançamento deveria ter sido formalizado na origem, se tratando de contas com cotitularidade, lançando 50% dos créditos em cada um. Então, agora não dá mais para fazer isso, porque já está decaído para lançar no titular. O contribuinte não alegou, possivelmente não alegou, porque ele reconhece que essa conta é dele mesmo, o titular só figura ali por figurar, entendeu? Então, acho razoável, já que ele não alegou absolutamente nada, eu estou presumindo que isso aqui, efetivamente, só ele poderia explicar. Assim, não vejo como fazer essa diligência. Seria inócua no meu entendimento. Eu estou pensando pela diligência para tentar manter o áudio de infração. Agora, se não for pela diligência, esse lançamento é nulo, porque o lançamento é errado. Doutora Fernanda. A minha pergunta é bem simples. Está falando que deveria ser intimado, né, doutor João? O artigo fala que deve ser intimado sob pena da exclusão, é isso? Da conta. Isso. Excluir a conta do lançamento. O titular foi intimado, as contas conjuntas foram excluídas da base de cálculo? Não, porque ele não, isso não é matéria recursal, é isso que eu estou dizendo. Está correto, Paulo, a diligência foi além do que da matéria do processo. Mas ele precisa pedir, se ele não tem conhecimento dessa lei, desse dispositivo, ele tem que pedir que seja excluída da base de cálculo, porque nem eu sabia. Claro que ele tem, ele poderia, não precisa ter conhecimento, ele poderia simplesmente ter dito o seguinte: olha, isso é uma conta conjunta minha, e esse dinheiro que transitou nessa conta não é meu, é do outro cotitular. Eu poderia ter dito isso, ele precisa ter conhecimento. Não, isso tudo bem. Isso eu poderia ter pedido, mas eu entendo que... Se ele tivesse dito, olha, a conta conjunta, isso é uma conta conjunta, e esse dinheiro que transitou não é meu, é do outro cotitular. Eu entenderia que estaria questionado. Mas ele nem disse isso, como disse o Paulo, ele assumiu que é dele o dinheiro, e não apresentou nenhuma justificativa para o depósito. Eu entendi, eu concordo com você. Ele realmente não pediu. Eu não intimaria, por exemplo, a cotitular, porque ele nem pediu para trazer ela ao processo. Mas o que eu estou entendendo é que o dispositivo diz que se em conta conjunta o cotitular não foi intimado, pode ser excluída da base de cálculo o valor destas contas conjuntas. É isso que diz. Bom, eu entendo que quando diz que deve ser intimado, eu não acho que é o contribuinte que tem que levantar a mão e pedir. Porque muitas vezes ele não sabe. Então, eu acho que a única questão de não ter sido intimado, porque a fiscalização sabe, o contribuinte não tem que saber, mas a fiscalização sabe que tem que intimar. E a fiscalização não intimou. Então, eu abro divergência para os casos da conta conjunta serem excluídos da base de cálculo, mesmo não é nem de ofício, porque eu acho que eu não estou reconhecendo um direito que ele não pediu, é um dever da fiscalização. E a fiscalização sabe, porque a fiscalização estuda isso. O contribuinte não tem como saber tudo da lei. A fiscalização, sim. E ela não intimou. Então, eu entendo que é uma falha da fiscalização. E eu acho que não pode passar batido, entendeu? Então, acho que, especificamente nesse caso, eu acho que tem que ser excluída da base de cálculo as contas conjuntas, porque não foi intimado. Posso falar? Pode. Eu comecei com o João, fui para lá, depois voltei para o João, voltei para cá. Eu não sei se de repente aí teria que dar uma olhada no caso, porque a súmula ela fala que para poder excluir tem que ter a apresentação, né,
Declaração em separado. Da declaração em separado. Eu não sei se, de repente, nós excluindo, né, pelo simples fato de não ter sido intimado, nós talvez não estaríamos retirando um requisito para poder excluir da conta conjunta. Então, eu volto a pensar que, se for nessa linha de raciocínio, talvez, do Thiago e da Fernanda, do doutor Thiago, talvez seria interessante ter uma diligência para aí sim estancar a dúvida, né? Porque daí eu ficaria até mais confortável de acompanhar com a divergência. Não, e a diligência é para salvar o auto de infração, porque o auto de infração ele é viciado. Então eu tô achando que eu não vou votar nem mais pela diligência, eu vou votar pela nulidade do auto de infração. Então eu fico nessa dúvida aí. Doutor Paulo. A diligência que o Thiago está propondo, ela não tem aptidão para salvar o lançamento em hipótese alguma. Se caracterizar que teria que ser intimado com o titular e não foi, e esse foi o entendimento de vocês, ele não vai convalidar essas informações que ele trouxer para o processo a essa altura agora, entendeu? Eventualmente, se prevalecer no julgamento da maioria que o procedimento comporta uma exclusão dessa conta aí talvez seja o caso de seguir a linha do Wesley, entendeu? De baixar em diligência para ver se de fato era conta conjunta, era de declaração conjunta ou não. Eu estou olhando o processo e não achei declaração ainda. Maurício, você sabe se você tem DPF nesse processo? Tem, eu estou procurando aqui, mas eu tenho a impressão que não é conjunta, que, se não me engano, ele alega que isso daí era tipo... Era uma conta de negócio, essa pessoa não é parente dele, não. Esse titular, acho que é um sócio ou alguma coisa assim. Deixa eu confirmar isso aqui. Se não me engano, era isso. 162, a declaração dele. Ele apresentou até declaração simplificada, então não é conjunta mesmo. Não. Não é conjunta? Dependente. Não é declaração conjunta. Então é separado, né? Então tá. Então não precisa de diligência na minha sugestão aqui, então. Esse cotitular, estou vendo na declaração de postura dele, ele é sócio dele, não sei se é um posto de gasolina, enfim, é sócio dele, ele chegou a adquirir umas cotas dessa pessoa. Não tem nada a ver, não é a esposa, por exemplo, a declarar em conjunto ou dependente. Então é separado. Aparentemente, e nome também tem nada a ver o nome, então... Então eu presumo que não seja dependente. Eu me filiaria à possibilidade de excluir da conta, né? Da base de cálculo. Agora a última pergunta, porque aqui travou é só uma conta ou tem mais que uma conta, doutor João? Não, acho que são 3 contas, deixa eu me ver aqui. Com a titularidade ou sem titularidade? Não, só uma que teria a cotitularidade. Deixa eu confirmar, doutor Wesley. Os precedentes da Câmara Superior são no sentido de que realmente ele tem que questionar isso? Não conheço nenhum precedente da Câmara Superior. Não, é porque tem que aplicar a súmula. No meu entendimento, a questão é muito simples. Eu não posso. Ele tem direito? Tem, mas ele não alegou o direito dele. Tem um vício no auto de infração? Eu entendo que tem no procedimento fiscal. Tem um vício. Mas não é um vício que vai anular o procedimento fiscal por causa disso. Porque ele deveria ter legado, olha, esse dinheiro que entrou na minha conta, na verdade, ele é minha, era do cotitular. Ele deveria ter dito isso. Ele não precisava conhecer a lei, concordo com a Fernanda. Ele não tem que conhecer a súmula, conhecer a lei.
Mas ele deveria conhecer, pelo menos alegar, olha, mas esse dinheiro não é meu, isso aí é do outro cara que é dono da conta também. Ele nem falou que a conta é conjunta. Assim... Paulo pediu para falar antes. Diga, Paulo. Alguém questionou sobre precedentes, eu não lembro qual é o precedente, mas lembro que recentemente eu fiz uma pesquisa e achei precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais contrário à aplicação da súmula CARF quando não há impugnação acerca da cotitularidade, na linha que o João Maurício está defendendo no acordo dele. Eu também vou antecipar que eu sempre joguei isso em primeira instância, anulando esse lançamento, mas eu revi a minha posição no que diz respeito a conceder essa anulação de ofício. Ok. Não se trata aqui se ele tem direito ou não. A questão é se a gente pode decidir uma matéria que ele não questionou, se está devolvido ou não. Essa que é a questão. Porque a questão concreta aqui, acho que é a menos importante. O mais importante é a tese que se admitir aqui. A gente pode decidir uma matéria que ele poderia ter alegado no recurso e na impugnação, mas não alegou. Essa que é a questão. E ainda que houvesse nulidade, a nulidade... Isso vai ser objeto de embargo. Oi? Se a gente excluir isso, vai ser objeto de embargo, né? Porque a gente está decidindo outra petita. A questão é a natureza. A natureza do dever de intimação. Eu entendo que é uma regra de ordem pública. Eu acho que para produzir efeitos, eu tenho que cumprir uma regra processual e não a vejo de uma mera liberalidade. Igual houve o reconhecimento aqui que existiu um procedimento irregular. Eu pergunto aos doutores o seguinte: se fosse correto o procedimento, o cotitular ele estaria no polo passivo apenas em relação a essa questão da conta conjunta ou abriria um procedimento diferente, diverso para ele? Só para entender os efeitos de uma decisão em relação à incidência de imposto de renda em relação a essa base de cálculo da conta. Bom, na situação normal, né, se ele tivesse sido intimado, os dois cotitulares, e nenhum dos dois tivesse comprovado a origem do depósito, seriam feitos dois lançamentos. Se são dois titulares, a legislação estabelece que tem que fazer 50% para cada um. Ou seja, considera a omissão de rendimento 50% de cada um. É isso que diz a legislação. Não sei se é essa a sua dúvida. Eu gostaria de ver como que era a formação da relação processual. Agora, porque intimar um terceiro no âmbito de um processo, ele não é parte, ele não... é instar num grau recursal uma pessoa a produzir uma prova. Então, assim, mas realmente eu entendo que essa questão de intimação eu adiro à manifestação da doutora Fernanda. É uma questão de ordem pública e que deveria, sim, ser uma conduta vinculada do fiscal. Uma conduta vinculada. Para que o procedimento produza seus efeitos. Então, eu não vejo como intimar nesse momento, mas a questão é a natureza desse vício, porque todo mundo anuiu que é um vício, que ocorreu um vício. O contribuinte, ele pode pecar em não impugnar, mas o fiscal não pode pecar ou lavrar o ato de infração incorretamente. Tudo bem, o contribuinte não impugnou a matéria, mas o vício é lá na origem do auto de infração. O fiscal lavrou o auto de infração incorretamente. Eu acho que o cotitular aí é o filho do contribuinte, Alberto Borges Alexandre? Não. Ele chama Rastari. Ele é sócio dele. Presidente, eu acho que as duas teses estão na mesa, o relator vai manter a sua posição. Nós já decidimos que a diligência não é necessária, porque já acho que estancaria isso, a não ser que o doutor Tiago gostaria de fazer uma diligência para intimar a omissão, não?
na questão da omissão. Então, realmente acho que não. E aí, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi do relator, são 3 contas e só uma é conjunta. É isso. Isso. Tá bom. Então, eu vou colocar em votação. Doutor Wesley, como vota? Inicialmente eu tinha acompanhado o relator, e aí com as argumentações do doutor Tiago, do doutor Fernando, eu vou abrir divergência para aplicar a súmula CARF número 29, em que pese não haver a alegação expressa, eu entendo que há ali um vício de iniciativa no lançamento, e aí pelo princípio da é um vício, né? E aí há 2 posições legítimas e enfim, eu vou excluir a conta conjunta do co-titular que não foi intimado. Das 3 contas, eu excluo a que foi incluída sem a intimação. Então, eu abro a divergência para dar parcial provimento ao recurso. Ok, doutor Wesley. Doutor Kleber, como vota? Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda? Divergência. Doutor Paulo? Com o relator. Doutora Letícia? Divergência. Doutor Tiago? Divergência. Eu vou com o relator. Então, nós temos uma situação de empate aqui, em que houve um provimento parcial, né, em relação à exclusão da conta do co-titular que não foi intimado. Então, por determinação do artigo 19E, né, em face do empate no julgamento, o resultado vai ser dar parcial provimento do recurso, né, vencidos os conselheiros. Eu vou redigir aqui o dispositivo. Vocês estão escutando o áudio de vocês meio com eco? Ou é só o meu? Da Sheila. A presidente está com eco. Então não sou só eu, né? O seu tá travando muito e tá dando eco. Tá, Xeloca. Tá. Você eu vou entrar. Não. Eu vou entrar e vou sair rapidinho. João, você vai ficar bravo comigo? Eu? Por que razão? Gente, não, eu não tenho apego a isso, não. Eu acho o seguinte, eu não tenho dúvida que a gente está decidindo além do recurso, mas isso aí é convicção de cada um. Não, eu também concordo, tá além do recurso, mas é porque eu acho que nesse caso, a Letícia traduziu muito bem, assim, o meu entendimento, que na verdade é uma regra que tem que ser cumprida pela fiscalização, entendeu? Então, assim, ainda que não tenha, é como se eu dissesse assim, eu tô só me justificando, tá? Porque eu não sou de ficar voltando, quando eu acho, principalmente quando eu estou lendo o processo, quando eu sou relatora, quando eu sinto a falta de boa-fé do contribuinte, eu não não levanto a bandeira para contribuinte. Mas é porque, em alguns casos, da mesma forma que nos casos, por exemplo, de despesa médica, em diversos outros casos, mas que a fiscalização atua de uma forma, entre aspas, negligente, eu acho que é um trabalho que sofreu um gap, entendeu? Então, se tem uma regra lá que ela deveria intimar e não intimou, eu não acho que, pelo fato do contribuinte não falar, olha, ela descumpriu a regra, tem que deixar de reconhecer que teve um vício, entendeu? E o problema nesse caso é ainda maior, entendeu? Não é só a falta de intimação, foi lançado em dobro no contribuinte, porque era para lançar só a metade daqueles créditos, entendeu? O lançamento é realmente muito falho com relação a essa conta conjunta.
Mas eu optei por entender que ele precluiu o direito de discutir isso aqui. Não, graças a Deus que pelo menos você tem esse entendimento de que o lançamento foi falho, porque eu levo a sério, sabe? Eu não gosto de dar provimento e nem negar provimento para uma coisa que eu acho que vai ter real prejuízo a quem quer que seja. Então, como eu levo isso a sério, eu não fico tranquila de dar provimento para um contribuinte, porque eu acho que é de má fé. Mas como nesse caso realmente eu vejo que foi uma falha grande da fiscalização, eu acho que tanto a Letícia como o Thiago retrataram muito bem e me fizeram me sentir mais segura em agir dessa forma, então eu acho que realmente foi uma fiscalização que teve um gap grande. Tá melhor o áudio? Melhorou? Então, vai ficar por determinação do artigo 19E da Lei 10.522 de 2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento, dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do lançamento a conta bancária em que não houve intimação do cotitular. Vencidos os conselheiros Kleber Ferreira Nunes Leite, Paulo César Macedo Pessoa, Sheila Aires Cartacho Gomes, presidente, e o relator, que lhe negaram provimento. Esse é o dispositivo. Sheila, excluir do lançamento, o que ele é só essa parte? Excluir do lançamento. Essa parte é excluir da base de cálculo do lançamento a conta bancária em que não houve intimação do cotitular. Pode colocar o número da conta bancária se quiser, eu te falo aqui. Pode me falar? Então, Sim. Deixa eu anotar. A conta Diga. 217-8, que é essa agência, né, 217-8, conta... Isso é agência? Essa é a agência. Agência 217-8. A conta é 117.550-5, no Banco Bradesco S.A. Banco Bradesco S.A. Então, agência 217-8, conta 117.550-5, dígito 5, Banco Bradesco S.A. Tem alguém digitando aqui no meu ouvido. Ok. Então, esse foi o item 221. Indo para o item 222, de minha relatoria, João Batista Honório. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, aqui omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, né? Eu vou tentar fazer um breve resumo aqui. Basicamente, ele alega que esses rendimentos seriam rendimentos decorrentes da prestação de serviços de transporte, né? Transporte de carga. Ele apresentou uns RPAs, a decisão de primeira instância julgou o lançamento procedente, e aqui, ele alega, né, que ele, cientificado aqui, que apresentou impugnação dentro das normas constantes do artigo 15, esse é o recurso dele, que provou por meio dos documentos apresentados que oferiu rendimentos no ano calendário de 2000 das fontes pagadoras relacionadas, relacionou os recibos de prestação de serviço, que o contribuinte faz jus ao benefício da tributação reduzida, que para abastecer seus postos de gasolina e óleo combustível tem que rodar mais de 200 quilômetros de Goiatuba e do local chamado Porteirão,
até o pool da Petrobras em Uberlândia, que se dirigiu inicialmente com 2 caminhões, levando um carregado de combustível e deixando o outro na fila para ser carregado posteriormente. Que os 2 veículos que tem 2 veículos para deixar estacionado no pátio da Petrobras e que o lançamento não tem sustentação legal, pois se baseou em dúvidas e suposições. Bom, aqui eu entendo que ele não logrou êxito em comprovar os requisitos aqui da legislação, do artigo 47 aqui, e não parece ser normativo 122 aqui, porque para mim, a atividade de transportador autônomo de carga deve ser comprovada pelo atendimento dos requisitos previstos no artigo 47 do RI. Então, para tanto, seria necessário que o contribuinte atendesse cumulativamente as seguintes condições: possuir habilitação para dirigir veículos de transporte de carga, ter prestado serviços de transporte em veículo locado ou próprio ou ainda adquirido com reserva de domínio, apresentar documentação de propriedade ou posse do veículo, ter prestado serviço pessoalmente ou com a ajuda de auxiliares remunerados não profissionalmente qualificados, sendo só simples ajudantes, né? Se o veículo fosse de propriedade ou estivesse na posse de 2 ou mais pessoas, o serviço não poderia ter sido prestado em conjunto, através de sociedade regular ou não. Se houvesse a propriedade ou posse de 2 ou mais veículos, está no perguntas e respostas, tá? Pelo contribuinte, esses não poderiam ser utilizados ao mesmo tempo na prestação de determinado serviço. E aí, ele elenca só os RPAs, mas ele não traz nenhum comprovante, ele não traz a carteira de habilitação, ele não traz o documento dos veículos, ele não traz uma série de documentos que comprovam esses requisitos que estão previstos na legislação. Então, eu entendo que ele não comprovou que foi ele mesmo o condutor daqueles serviços, que foi ele sozinho. Enfim, para mim não há elementos no processo suficientes para provar os requisitos da lei. Então, eu estou negando o provimento ao recurso. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Bom, parabenizando pelo voto, doutora Sheila, eu acompanho. Lembrando que, nesse caso, a gente está tratando de uma isenção, que, na verdade, tem isenção de 60% dos rendimentos do transportador autônomo, e a interpretação da legislação tem que ser obrigatoriamente restritiva, que é o que estabelece o Código Tributário. E o cumprimento desses requisitos é essencial para comprovar ser, na verdade, uma pessoa física transportadora autônoma e não uma empresa, Exato. Um empresário de transporte se passando por um autônomo para usufruir do benefício fiscal. Acompanhe. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu me acompanho, tô brincando. Então, ficou a acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Próximo item também é meu. Omir Antunes. Deixa eu abrir aqui. Esse Omir aqui é o seguinte, também foi omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Ele era sócio de uma empresa e alega que isso eram mútuos, isso, na verdade, ele não alega isso em impugnação, né? Praticamente ele não alega nada na impugnação. E aí ele vem alegar essas questões do recurso voluntário. Apresenta contabilidade, apresenta contratos de mútuo, empréstimos e etc., para justificar a omissão de rendimentos. Então, aqui, indo para o voto, aqui eu peguei o relatório da decisão de primeira instância, mas ele não é, a meu ver, não é um processo muito complicado,
Porque indo aqui para o voto, aqui eu falo que o recurso é tempestivo, mas dele não conheço em relação a todas essas matérias. Preliminar de reexame do ano calendário 2008, alegações atinentes ao tópico reexame do período já fiscalizado, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada, a questão do sigilo bancário e da revogação do artigo 42, da multa qualificada, porque essas matérias não foram pré-questionadas na impugnação. E aqui eu trago o que o próprio acórdão recorrido traz em relação ao que ele impugnou, né? O contribuinte, por sua vez, não enfrentou a tese fiscal de forma a refutar cada uma das infrações apresentadas. Optou por apresentar impugnação genérica, na qual refuta a descrição dos fatos e enquadramento legal, e requer a produção de prova pericial. Ele fala, ele não concorda com o lançamento, não, a descrição dos fatos não é precisa, eu quero que seja feita uma perícia. Ele só alega isso na impugnação. Aí ele vem no recurso, apresenta um monte de coisas em relação à empresa, aí quer justificar a omissão de rendimento nos depósitos, ou nos empréstimos, e isso não foi matéria de impugnação, né? O impugnante aqui, eu até grifei, não adotou qualquer procedimento com o objetivo de demonstrar que os fatos narrados estão equivocados. Não houve apresentação de um documento sequer, um elemento plausível que pudesse dar legitimidade às operações previstas nos documentos que foram analisados. Então, ele não, é aquela impugnação genérica, em que ele simplesmente contesta, faz uma negativa geral, e aí, em sede de recurso, ele quer apresentar um monte de legões em sede de impugnação. Então, do que está sendo questionado, eu só estou analisando a questão da decadência, que é matéria de ordem pública, apesar dele nem ter questionado na impugnação, e aí ele vem alegar a decadência porque ele afirma que no tocante à decadência, pela regra do parágrafo 4º, artigo 50, os fatos geradores dos meses de janeiro de 2008, janeiro e fevereiro de 2008 estariam decaídos, pois a notificação do sujeito passivo somente ocorreu em 14 de março de 2013. Ele vem alegar que os fatos geradores são mensais, e aí, nesse caso, há uma multa qualificada, então a regra decadencial é do 1731, e eu afasto a decadência. Então, em relação ao que foi solicitado, eu conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, afasto a decadência e nego o provimento. É esse o meu voto. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Então vai ficar item 223. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe provimento. Voltando para o doutor João. Antônio Rodrigues Neves, item 224. Só um momento. Tá? Eu também não abri, não. Só um momento, doutora Sheila, porque eu acho que eu perdi aqui na minha pasta, eu vou pegar na pasta T. A T está aqui. Sim, eu vou pegar lá. Escrito novo aqui, bota novo.
bem, vamos ver. O que está aí na pasta T tem umas marcas de amarelo? Sim. Ah, então é esse aqui mesmo. Vamos lá. Imposto de renda. Não, é multa isolada, não é imposto de renda. Multa isolada, ele pagou o tributo, mas pagou sem a multa de mora. Pagou fora do prazo, fora do vencimento, sem a multa de mora. O imposto de renda incidente sobre o ganho de capital. Deixa eu ver se eu entendo o caso para explicar melhor. Já tem muito tempo que eu fiz. Isso era na sessão passada. Bom, a questão não é o tributo, é a diferença do tributo, já que ele pagou o ganho de capital, mas pagou fora do prazo sem os acréscimos legais. Apresentou impugnação, foi considerada improcedente. Entretanto, a decisão da DRJ registrou que, a despeito aliás, foi considerado procedente, mas a despeito da procedência da impugnação, a autoridade preparadora deveria, na execução do julgado, fazer incidir a multa de mora pelo pagamento após o vencimento. O contribuinte apresentou recurso voluntário, florestais, por entender que não incidiria multa de mora, em face do que dispõe o artigo 138 do Código Tributário, que é a questão da denúncia espontânea. No termo da resolução tal, o julgamento foi convertido em diligência, que retornou assim. O julgamento deve ser posto em diligência para que a autoridade preparadora junte a declaração de exercício 2004, apresentado antes da retificadora, informe se foi apresentado antes da retificadora demonstrativo do ganho de capital, informe o montante devido do contribuinte em 30 de 6 de 2004, data do pagamento, incluindo-se o tributo, multa e juros, e apresente os cálculos da imputação proporcional do pagamento efetuado com a indicação do valor remanescente, se houver. Enfim, foi feita a diligência para que a unidade apresentasse cálculos se tinha algum débito ainda aberto, considerando o pagamento dele. Reproduzo parcialmente o texto da resolução. A controvérsia se tão somente a incidência da multa de mora quando ocorre a denúncia espontânea, nos termos que prevê o artigo 138 do CTN. A decisão que deve ser reproduzida aqui, se cabível, é aquela contida no recurso especial tal esse recurso especial de São Paulo, que eu estou lendo só as partes que ele fala, normalmente resume o processo. Tributos sujeitos a lançamento por homologação, declaração parcial do crédito tributário acompanhado do pagamento integral, posterior retificação da diferença maior com a respectiva quitação. A denúncia espontânea não resta caracterizada, isso diz o RE, não resta caracterizada com a consequente exclusão da multa moratória nos casos de tributo sujeito a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo do vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do fisco. Súmula STJ 360. Então, essa súmula STJ afirma não ser possível a denúncia espontânea, passível de denúncia espontânea, o valor regularmente declarado, mas recolhido a destempo. Digo eu. Da diligência que tornou informação folha 104, dando conta que o recorrente não declarou a apuração do imposto de renda incidente sobre o ganho de capital quanto da apresentação da declaração de ajuste. No mesmo despacho da autoridade preparadora, consta que o pagamento do tributo não se deu no montante integral. Segundo consta a decisão vinculante do RE 114/9022, em se tratando de lançamento por homologação, a denúncia somente será espontânea se o contribuinte, antes de qualquer procedimento de ofício, 1. Apresentar a declaração do tributo, mesmo que por meio de retificação de declaração anteriormente apresentada, e 2. Efetuar o seu pagamento integral até a data do vencimento. Bom, enfim, provimento que ele não fez nenhuma coisa nem outra, ele nem apresentou a declaração do tributo, que é o ganho de capital, e nem fez o pagamento do seu montante integral até a data do vencimento. Então, não lhe cabe a denúncia espontânea. Que é a única matéria devolvida. Ele pede a exclusão da multa de mora porque alega a denúncia espontânea, artigo 138, porque pagou antes do auto de infração, mas ele pagou após o vencimento.
e não declarou o tributo. Doutor Bessa? Vou acompanhar. Já está na votação já ou está no debate? Podemos debater. Não, eu vou acompanhar o relator, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Eu também acompanho. Presidente, desculpa. Sim. Ficou Não, aqui. naquele ponto, você acha que teve o empate, se resolveu pelo voto de qualidade, né? Não. Eu apliquei o dispositivo da 19E. Tá, mas eu voto de qualidade. Sim, sem o voto de qualidade. Né? Em face do empate no julgamento da parcial provimento ao recurso. Tá? Então, item 224, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Indo para o item 225 da minha relatoria. Carlos Olívio. Aqui esse Carlos Olívio é o seguinte. Foi uma omissão de rendimentos tributáveis do município de Teresina. Ele não contesta a base de cálculo, mas alega que, em função de erro de informação fornecido pela prefeitura, não lhe poderia ser imputada qualquer multa, pois o equívoco ocorreu na informação prestada pela fonte pagadora. Cientificada a decisão de primeira instância, ele apresentou recurso voluntário. Ele alega que, no documento que servia de base para a declaração de rendimentos fornecidos pela prefeitura, constava o valor de 169 mil, e que este é o valor. Aí agora ele vem falar que este é o valor correto, de 169, não de 187, que foi o que a fiscalização levantou, que em razão do equívoco na informação prestada pela fonte pagadora não pode ser imputada multa de ofício e juros de mora, que a multa de ofício e juros são inconstitucionais e confiscatórios, e que a Receita não considerou, ao colocar como omissão de rendimento, 17 mil referente ao pagamento da pensão alimentícia. Bom, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, porque eu estou deixando de conhecer esse item que ele fala que o valor de 169 mil é o correto, porque ele já tinha assumido que 187 mil era o correto e anexou o próprio comprovante de rendimento da fonte pagadora, no valor de 187 mil. E também não estou conhecendo sobre a questão da dedução de 17 mil ao pagamento de pensão, porque ele também não pediu no recurso, e da multa e dos juros confiscatórios, que ele também não pediu. Aqui está o conteúdo da impugnação, eu fiz questão de colocar aqui, e aqui está bem claro que ele contesta, que ele fala que a base correta é os 186 mil, que a fonte pagadora ofereceu um comprovante de rendimento no valor de 169, depois apresentou esse de 186, e que tinha que excluir a multa de ofício dele, porque o erro foi da prefeitura. Era esse o teor da impugnação. Só que o que ocorre em relação ao mérito? Né? De fato, se restasse comprovado que houve um equívoco da fonte pagadora, eu poderia até aplicar a súmula CAF número 73, que fala que o erro no preenchimento da declaração de ajuste de imposto de renda, causado por informações erradas prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento da multa de ofício. Contudo, essa súmula não é aplicável ao caso em questão. O próprio acórdão recorrido traz uma informação importante, que aqui eu descrevi. Então, ademais, no presente caso, o comprovante de rendimento de folhas 9, datado de 8/4/2011, já apontava o rendimento tributável no montante de 186 mil, enquanto que a declaração de ajuste anual, em que foi informado o rendimento de 169 mil, que gerou a omissão de rendimentos,
foi entregue pelo contribuinte após aquela data, em 29/4/2011. Ou seja, quando da entrega da declaração de imposto de renda, ele já possuía o comprovante de rendimentos com a informação correta. Então, ele poderia ter feito a declaração dele de imposto de renda com um novo comprovante, que a própria prefeitura encaminhou para ele, que ele anexa aqui ao processo. Aqui está o comprovante de rendimentos, a data que ele foi emitido, e aqui eu coloquei, para ficar mais fácil de visualizar aqui no voto, a data de entrega da declaração de imposto de renda dele, ou seja, não é o caso de aplicação da súmula CAF número 73, porque no momento da transmissão do imposto de renda ele tinha o conhecimento do valor correto. Então, eu estou conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negando provimento. Esse é o voto. Alguém tem algum questionamento? A omissão é de quanto? Ele declarou, 169 foi o que ele declarou e o comprovante é 186. Tá, mas e aí? É o residual? Isso é a diferença? Não entendi. O fiscal está levantando a diferença de 17 mil. Ah, tá, a diferença. Isso. Aí ele está pedindo para não aplicar a multa de ofício, porque o erro foi da fonte pagadora. E aí eu tô falando que ele já tinha conhecimento desse novo comprovante de rendimentos antes de fazer o imposto de renda dele, então eu não posso excluir a multa de ofício. Mas por que você sabe que ele tem conhecimento antes? Aqui o próprio comprovante de rendimentos que está aqui no meu voto e que está na folha 9, ele foi emitido em 8/4/2011. E ele mesmo anexa esse comprovante de rendimentos no processo. Então, foi incoerente. Ele anexou um comprovante de rendimento que foi datado de 8/4/2011, faz o imposto de renda em 29/4/2011 e alega que ele não sabia que o valor correto era os 186 mil. Entendi. Entendeu? Então, não é o caso de aplicação da súmula 73, que a súmula 73 seria o caso dele, eu não tinha conhecimento, a fonte pagadora me deu um comprovante, eu fiz meu imposto de renda, e aí depois eu tomei conhecimento de que estava errado, né? E aí eu entendo que não é o caso, e até a própria DRJ já vinha falando isso, né? Algum questionamento mais? Doutor João, como vota? Eu acompanho, importante essa questão da data, muito bem observado pela DRJ, pela relatora, porque realmente não é o caso da súmula. Isso acontece muito, porque às vezes a fonte pagadora manda o primeiro em forma de rendimento com erro, constata o erro, aí manda o segundo, é o que deve ter acontecido. Aí ele usou o primeiro em forma de rendimento para declarar, quando ele já tinha recebido o segundo em forma de rendimento, com um valor maior. Aí muita gente às vezes faz isso e espera cair na malha, né? Para poder retificar, né? Caiu. Né? Eu acompanho. Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Tiago? Acompanho. Então, ficou o acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e negar-lhe provimento. Esse próximo aqui, doutor Kleber, é tranquilo? A gente pode dar intervalo às 10 Vocês preferem às 10h30 ou agora? Se for tranquilo... É tranquilo, dá para jogar os três agora. É a questão de ações alienadas. Ih, Laia, doutor Kleber, quando ele fala que é tranquilo... É porque eu tô meio receio Esse processo aqui, na realidade, eles eram 4, no mesmo assunto, já julgamos um. É o do decreto 1510, isenção. É fácil, a matéria é fácil. Então podemos fazer ele? O mesmo é os 3, né? Só usando o calendário que muda, né? Então, é o auto declaratório 12 de 2018 da PGFN, né? Então, vamos direto para o voto, porque é questão de
O recorrente alega direito adquirido à isenção prevista no artigo 4º, a linha D. Então, ele fez as declarações desses anos aí, esses anos calendário, e apurou o pagamento quando ele alienou as ações, vendeu as ações dele à parte, né, ações muito antigas. A análise do processo verifica e ele pagou os impostos, né, pagou ganho de capital, né, quando vende as ações, aliena as ações, né. Declarou, da análise do processo, verifica que as ações em apreço, ele alega que está pedindo a restituição porque alega que era isento. Da análise do processo, verifica que as ações em apreço apresentadas no recurso voluntário em folha tal foram adquiridas anteriores a 31 de 12 de 83. Permaneceram como recorrente, não havendo, portanto, mudança de titularidade, e foram alienadas em data posterior a 22 de 12 de 88. Neste caso, é a aplicação do ato declaratório PGFN 12 de 2018, que diz, nas ações judiciais que fixam o entendimento de que há isenção do imposto de renda no ganho de capital decorrente de alienação de participações societárias adquiridas até 31 de 12 de 83 e mantidas por pelo menos 5 anos sem mudança de titularidade até a data da vigência da Lei 7.713 de 88, não sendo a referida isenção, contudo, aplicável, essa isenção não é aplicável às ações e bonificações adquiridas após 31 de 12 de 83. Então, a PGF, então, considerou, nesse ato declaratório, que essas ações adquiridas antes de 31 de 12 de 83 permaneceram como contribuinte por mais de 5 anos. Ele alienou, depois de 5 anos, permaneceu por 5 anos, são isentas do imposto de renda, né? Como dizia a lei daquela época aí. Portanto, o presente caso, né, ele apresentou as ações adquiridas antes de 83, né? Portanto, o presente caso está em acordo com o disposto no ato declaratório PGFN número 12. Restando assim o indeferimento do pedido de restituição por alegação de que o produto da alienação das ações adquiridas até 31 de 12 de 83 e mantida por pelo menos 5 anos na mesma titularidade até a data da vigência da lei tal, não era isenta do IRPF. Essa tinha sido a decisão da DRJ. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para que seja reconhecida a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na alienação das ações, nos termos do parecer PGFN número 12, de 25 de junho de 2018, e determinar que o pedido de restituição seja analisado pela autoridade competente. Esse é o mesmo voto para os 3. Ok. Algum questionamento? Foi um pedido de restituição aqui, né? Isso. Antes desse parecer da PGFN, era negado, né? Uhum. Doutor João. Eu tenho uma dúvida, doutor Gleb. O senhor está concedendo a restituição ou o senhor está anulando despacho decisório para que a unidade analise o pedido de restituição? Estou reconhecendo a isenção, né? Do imposto de renda sobre o ganho de capital nas alienações das ações. O que ele pediu, né? E determinando que o pedido seja analisado pela autoridade. Né? Muito bem. Por isso que é parcial, né? O deferimento. Eu já votei essa matéria algumas vezes, já inclusive relatei. Eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Isso porque o doutor Wesley deve se lembrar, não sei se a doutora Sheila estava no colegiado já, quando eu analisei essa matéria. O artigo 178 do CTN, ele diz que as isenções, elas não podem ser revogadas apenas quando elas sejam concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições. Não poderia ser revogada. Então, para ela não ser revogada, teria que ser uma isenção dada por prazo certo e sob condições. Essa isenção do decreto 1510, ela era sob condições. A condição era permanecer 5 anos com a ação. E tem outras condições lá. Mas não era por prazo certo. Portanto, ela poderia ter sido revogada e foi revogada pela Lei 7.713 de 88. E, portanto, não haveria direito à isenção para aqueles que não haviam cumprido as condições até a revogação. A revogação excluiu essa isenção, porque não era uma isenção que estava impedida a revogação nos termos do artigo 178. Entretanto,
apesar de esse ser o meu entendimento, tem que se aplicar, neste caso, o ato declaratório da PGFN, que disse que sim, se ele ficou 5 anos, já é o suficiente para garantir a isenção. E se ele vendeu isso, e se foi adquirida em 83, em dezembro de 83, porque aí completaria 5 anos, em dezembro de 88, quando veio a lei 7.730. Então, eu voto pelas conclusões, porque eu não concordo com o parecer, eu acho que ele rasga o artigo 171 do CTN, mas eu tenho que aplicá-lo. Ok. Dr. Wesley, com vota? Eu lembro da discussão, doutor João, e sei do seu posicionamento. Compreensível. Né? Vou votar com o relator, presidente. Doutora Fernanda? Com o relator. Doutor Paulo? Com o relator. Doutora Letícia? Com o relator. Doutor Tiago? Com o nosso nobre relator, doutor Kleber. Eu Krebe. acompanho. Krebe. É pros 3, né? Então, ficou a qual dos membros do colegiado, por unanimidade de voto, em dar parcial provimento ao recurso para que seja reconhecida a isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital na alienação de ações, nos termos do parecer PGFN 12, de 25 de junho de 2018, e determinar que o pedido de restituição seja analisado pela autoridade competente. Votou pelas conclusões. O conselheiro João Maurício Vital. Doutor Wesley, isso aí é aquela questão da alteração do CTN, que trocou a preposição, o senhor lembra? Lembro. Trocou o "ou" pelo "e", portanto, Sim. quando trocou a preposição, o legislador, ao meu ver, quis que houvessem as duas situações para poder impedir a revogação da isenção. Requisitos somatórios, né? Porque estava acontecendo muito obviamente, a fiscalização estava entendendo que só um já bastava ali, pronto, acabou, estava fora. E aí... Doutor Kleber, eles vai se aplicar o 27, 28, né? É os 3 processos dele aí. Tá. 227, 28 e 29. Ok. Não, 29 não. Oh, não, é 26, 27, 28. 26, 27, 28. Tá. Só muda o ano calendário. Sim. Podemos fazer o intervalo? Retornamos às 10h45. Vou interromper a gravação.